Já estamos de volta com o Manhã no Ar e olha, a Defensoria Pública já atingiu recentemente a marca de 1 milhão de atendimentos, viu? Muita gente não sabe ainda como funciona esse serviço tão importante para a população, como ter acesso a ele, como chegar até esse serviço. E para falar um pouco sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o Defensor Público Geral, Rafael Barbosa. Seja muito bem-vindo. Já esteve aqui com a gente, né? Já sim, Carol. É um prazer estar retornando ao Manhã no Ar. E mais importante do que estar voltando aqui é poder falar para a população sobre a Defensoria e tentar difundir a nossa função e a nossa missão. Pois é, tão importante. Muita gente ainda não conhece o trabalho da Defensoria e nem sabe o que faz, de fato, um defensor, né? Queria que o senhor começasse explicando para a gente. Bem, o defensor público é um advogado pago pelo Estado, né, que ingressa na carreira da Defensoria Pública e tem a missão de fazer a defesa da população carente em todos os níveis, judicial e extrajudicial. E é um serviço que o Estado presta para a população sem custo algum. Então, quem buscar um defensor público sabe que vai ter um serviço inteiramente gratuito e com atuação em qualquer área. Área de família, área civil, área criminal. Essa é a Defensoria Pública do Amazonas. Bom, já falou, né, que o defensor atua em várias áreas, mas quais são aquelas mais procuradas, então, pela população? Bem, Carol, o importante é a gente estar aqui também por estar alcançando uma marca que para a Defensoria é muito importante, que é a marca de 1 milhão de atendimento nos últimos 3 anos. Então, a Defensoria existe no Amazonas desde 1990, mas o milhão ele foi conquistado nos últimos 3 anos. E o nosso carro-chefe continua sendo a área de família. É a área mais buscada pela Defensoria, né? Então, ano passado, nós tivemos 268 mil atendimentos na área da família. É muita coisa. Olha que bacana. A gente mostra agora para você aí de casa uma tela, inclusive, mostrando as áreas de atuação. Então, dentro da área de família, são muitas áreas aí. São muitos serviços que nós prestamos. Exatamente. O mais importante na área de família que a gente visualiza é a relação de parentesco na família e aqueles direitos que decorrem dessa relação, como guarda, o divórcio, pensão alimentícia. Esse continua sendo o serviço mais buscado na Defensoria, tanto na capital como no interior. Bacana. Vamos passar para a próxima tela para mostrar para quem está em casa, para a gente. Agora, na área civil. A área civil é dos 3 grandes grupos, né, que é civil, família e criminal, é o terceiro. Só que o importante da área civil é que o impacto é muito grande. Então, a comemoração de 1 milhão de atendimento nos últimos 3 anos não é uma questão só numérica, né, de metas a serem atingidas, mas da possibilidade de impactar na vida de pessoas. E no civil nós tivemos casos emblemáticos, como um assistido que conseguiu fazer uma operação e se ele não fizesse essa operação ele morreria. Ele conseguiu fazer a operação, está vivo, se formou num curso de faculdade que ele estava fazendo. Isso para a Defensoria é muito bom. Olha só, imagine um caso que precisa de uma certa celeridade, né? Inclusive tratando-se de saúde, dá para a gente dizer assim, quanto tempo demora esses processos ou varia muito de caso para caso? Varia muito de caso para caso quando se busca atuação na justiça, porque são muitos processos, a demanda é muito grande. Por isso que a Defensoria do Amazonas está difundindo cada vez mais a solução extrajudicial, que é uma tentativa de resolver o problema de forma extrajudicial sem ter que recorrer ao Poder Judiciário, que já está assoberbado com muita demanda. Inclusive, nós estamos fazendo parceria com algumas secretarias para tentar resolver esses problemas de forma administrativa. Agora, como é o processo para chegar até o defensor? Ok, estou com um problema, estou precisando resolver, preciso de um defensor público. Como é que eu faço para, de fato, chegar até esse serviço? Bem, Carol, quando eu entrei na Defensoria, me deixava muito angustiado eu saber que em algumas unidades, a população chegava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ficava enfrentando filas até a hora que os portões abriam, que era mais ou menos 8 horas, e muitas pessoas não conseguiam atendimento, porque como a procura era muito grande, não tinha senha para todo mundo. Então, qual foi o nosso primeiro trabalho como Defensor Público Geral? Foi criar um sistema de agendamento fazendo com que o assistido não ficasse indo para a Defensoria sem ter certeza que ele será atendido. Então, agora ele liga para o 129, que é um canal de comunicação da Defensoria com a população.
Esse 129 ele serve para prestar informações sobre os nossos serviços, onde é que fica a unidade tal, onde é que atende família, onde é que atende criminal e também fazer o agendamento daquele assistido. Então ele sabe o dia, a hora e o local que ele tem que ir. Já não precisa mais ficar em fila, enfim, indo de um local para o outro, tem essa facilidade então. Com certeza. E aí já damos um furo aqui para o Manhã no Ar, que a Defensoria está em fase de implementação do agendamento online. Então agora ele entra no sistema, faz o agendamento dele pelo computador, vai sair o dia, o horário e o local e ele se dirige, não tem nenhum problema de fila. E a nossa ideia é que ele fique esperando no máximo 5 minutos do horário que está previsto para ele ser atendido. Ótimo, né? Quanto mais facilitar aí para a população, que muitas vezes, inclusive, tem dificuldade de deslocamento, né? Precisa estar com aquele tempinho certo, o pessoal trabalha, então isso já ajuda bastante. Sobre os locais, né? A gente também preparou arte para facilitar você aí de casa que está precisando desse atendimento. A gente tem aí os núcleos de atendimento, que são vários, né? Vários. A gente está realmente diversificando o atendimento, não centralizando num local só, porque nós sabemos que as comunidades mais carentes, elas não estão no centro de Manaus, estão na periferia. Então a Defensoria não pode ignorar isso. E o mais importante, Carol, é saber que a Defensoria, ela entende que por ser um serviço gratuito para a população carente, ela tem que ter uma qualidade. E hoje a nossa preocupação é essa. Não é porque o serviço é de graça, não é porque o serviço é para quem não tem condições de pagar, que ele tem que ser um serviço ruim. Então hoje a Defensoria prima pela qualidade e para estar mais próximo da população, que é justamente estar na periferia, na Zona Norte, na Zona Leste, como nós estamos fazendo hoje. Desde 2016, vem crescendo muito, né, o número de atendimentos da Defensoria. A que o senhor atribui esse aumento? Eu atribuo ao trabalho da equipe. Hoje nós temos um quadro de defensores muito engajados, servidores concursados que acabaram de entrar e os servidores que já existiam, né, que já estavam na Defensoria, estão com muito mais vontade de trabalhar, de produzir para a população do Amazonas. O nosso corpo de estagiário, que é também importantíssimo, porque como nós não somos uma carreira que está totalmente estruturada, os estagiários eles prestam uma ajuda inestimável, e os residentes, que é um novo grupo, que é o bacharel em Direito, que também nos ajuda bastante. Então, eu acredito que a equipe hoje está motivada, está percebendo que nós estamos crescendo e é natural que a Defensoria, cada ano que passe, consiga crescer para atender melhor a população. A meta para 2019, então, é aumentar os números de 2018. Em 2018, Carol, nós conseguimos um aumento de quase 78% em relação ao ano anterior. Praticamente dobramos o atendimento. E a Defensoria criou um sistema de incentivo, de estímulo para o nosso servidor e para o defensor, que eu tenho certeza que em 2019 nós iremos bater o recorde de 2018. Tá certo. Muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no programa. A gente está sempre aqui, né, de portas abertas para esclarecer aí para a população todas as dúvidas, e um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Olha, o Ministério Público se reuniu ontem com órgãos de fiscalização e empresas responsáveis pelas principais barragens no Amazonas. O objetivo foi reforçar o diagnóstico que já foi feito sobre a situação e avaliar possíveis riscos. Na reunião com o Ministério Público, a Agência Nacional de Mineração e o Instituto de Preservação explicaram quais os riscos de ocorrer aqui no Amazonas um acidente como o de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós temos uma de mineração, de rejeito de mineração, que é chamada a número 1, barragem 1, A1, que é A1, que é a da Taboca. Nós temos as duas hidrelétricas, a de Balbina e a OHE Pitinga, que também o próprio complexo de Taboca tem. Então nós temos hoje, nesse cenário, três empreendimentos que estão, 3 projetos desses de barramentos que estão com dano potencial associado alto, em que a gente tem que ter cautela e tem que ter toda a questão do cumprimento. Nenhum representante da Eletrobras Amazonas Energia compareceu à reunião. A empresa é responsável pela hidrelétrica de Balbina, a única que tem comunidades que moram próximas à barragem. Mas o IPAAM garante que todas as normas de segurança são seguidas rigorosamente para evitar todo tipo de acidente. Não há nenhuma relação do que aconteceu com Brumadinho e anteriormente com Mariana
associar qualquer tipo de relação com o estado do Amazonas. Mas é um outro tipo de processo, é um outro tipo de característica produtiva, é um outro tipo de estrutura, é um outro tipo de geografia, ou seja, de relevo, são coisas distintas. A maior barragem de mineração do estado fica no Pitinga, uma comunidade próxima a Presidente Figueiredo. A mineradora responsável pela estrutura também tem uma hidrelétrica com alto potencial de dano associado. O representante da empresa garantiu que as fiscalizações são frequentes e feitas também por aparelhos eletrônicos e funcionários próprios. Nós somos fiscalizados periodicamente. A última fiscalização ocorreu no final do ano passado. Agora, em fevereiro, teremos novas fiscalizações. Isso faz parte de uma rotina. Existem instrumentos que são instalados nas estruturas, que monitoram essas estruturas e que indicam qualquer mínima alteração para que a gente possa fazer a intervenção. Segundo a Procuradora-Geral de Justiça do Estado, as explicações ainda não são suficientes para o Ministério Público, que pretende também fazer uma vistoria nas principais barragens. Nós temos a informação também de que essa manutenção, elas não vinham sendo feitas na medida exigida pela legislação. Nós vamos até o local, nós vamos fazer uma espécie de visita nos dias 8 e 9 de fevereiro, já está tudo acertado, né? A nossa ida até esses locais para conhecer a realidade dessas barragens e acompanhar essa fiscalização e essa manutenção que os órgãos competentes precisam fazer. Agora chegou a hora da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso. Mais um dia aqui conosco, lá na Rádio FM O Dia. Emanuel, está terminando uma notícia, Emanuel, mas não tem problema não, que a gente espera, porque assim, nossa interação é ao vivo, é real e acontece assim mesmo. Já terminou. Terminei, Carol. Já estou pronto para você aqui. Pronto. Bom dia, Emanuel, e a todos os ouvintes também da Rádio FM O Dia. Muito bom dia para você e para quem está te acompanhando e nos acompanhando agora pela TV A Crítica. Tá certo. Emanuel, olha, a gente tem um assunto tão importante para falar agora, inclusive já foi alvo aqui, né, de uma conversa nossa aqui no Manhã no Ar, BR-319, né? O governador Wilson Lima vai a Brasília para fazer a defesa da BR, porque a estrada não está nos planos de investimentos do governo federal. Deixa eu explicar um pouquinho para o nosso telespectador e para o nosso ouvinte. Na última terça-feira, foi divulgada a lista de rodovias que devem receber investimentos na ordem de 100 bilhões e a 319 não consta nesse pacote. Lembrando, né, que a estrada que liga Manaus a Porto Velho está abandonada há 40 anos. Né? Entra governo, sai governo e ninguém resolve a situação. Exatamente. E esse investimento, a gente está são os primeiros 31 dias de governo, dos governos, né? A gente está aguardando, de fato, o que os ministérios vão realmente fazer em termos de política pública, em termos de investimento, e, finalmente, o Ministério publicou aí esse investimento de 100 bilhões de reais, um investimento que deve sair também a partir de parcerias públicos-privadas em rodovias de interesse do país, para o desenvolvimento do país. E rodovias que são estratégicas para o país. E o que chama a atenção é que a 319 não está incluída dentro deste pacote de obras. O que está determinado, o que está planejado é uma reunião, mais uma reunião, entre centenas, dezenas de reuniões que já aconteceram, entra governo e sai governo. Essa reunião está marcada para a semana que vem, para o dia 5 de fevereiro. Essa reunião deve contar com a bancada amazonense e agora também com a presença do governador Wilson Lima, mas não apenas do governador do estado do Amazonas, não, do governador do Acre, de Roraima e também do estado de Rondônia, que são 4 estados afetados diretamente ou que podem ser beneficiados
ligados diretamente por esta rodovia, pela 319 e também pela 230, mais conhecida como Transamazônica, mas nesse caso aqui a gente está falando especificamente da 319. A 319 recebeu pavimentação aqui nos trechos de Manaus até Careiro e também de Porto Velho até Humaitá, mas a maior parte dela, o trecho do meio, o meião, que você conhece bem, Carol, esse trecho que a gente está vendo nas imagens, quem está assistindo pela televisão, quem está ouvindo pela rádio também sabe do que a gente está falando, porque isso é de amplo conhecimento. Não apenas na nossa região, mas como no país inteiro, porque isso já foi reportagem em nível nacional. É um problema muito mais do que discutido, que sempre esbarrou em questões ambientais em relação ao licenciamento ambiental dessa obra, mas sobretudo esbarrou em questões políticas, em vontade política de resolver. O governador Wilson Lima reuniu com o procurador-geral do Ministério Público em exercício aqui no estado do Amazonas, o Rafael da Silva Rocha, uma reunião que ocorreu na sede do governo com a presença dos secretários de infraestrutura, secretário de meio ambiente, o presidente também do IPAAM, essa reunião justamente para tratar desse tema. Da 319, da pauta que deverá ser levada então para o ministro. E a gente fica, Carol, na expectativa do que é que poderá sair desta reunião, se vai sair de fato algum investimento ou alguma ação prática do governo do presidente Jair Bolsonaro em relação a 319. Repito, uma rodovia que liga Manaus a Porto Velho, mas que pode e que representa uma infraestrutura para pelo menos 4 estados aqui da região norte. É verdade, Manuel, é preciso que isso saia do papel definitivamente, né? E, aliás, por falar em papel, um levantamento, né, está sendo feito pelo DENIT, inclusive nesse trecho, aí especificamente, para que o IBAMA possa fazer, então, uma avaliação definitiva, só que a previsão é que esse documento fique pronto só em 2020. Então, provavelmente, a gente ainda vai ter aí algum tempo pela frente desse entrave que, como você bem falou, esbarra principalmente nas questões ambientais. Agora, mudando de assunto, né, Emanuel, o Estado vai liberar aí a linha de crédito para produtores rurais e a previsão é injetar aí 275 milhões na produção rural, é isso mesmo? Exatamente. A gente muda de assunto, mas é um assunto que também está relacionado. Ligado, Carol, né? Exatamente. Muitos produtores moram na BR-319. Aliás, teve muitas famílias que se mudou para este local justamente pensando no aporte, no suporte que teriam. E, de acordo com os agricultores, um dos principais gargalos da produção rural do nosso estado é justamente a falta de estrutura. A falta de estrutura de energia, por exemplo, em relação ao pescado, para a conservação do pescado, que muitas vezes os produtores, os pescadores só conseguem distribuir ou vender nos próprios municípios. A falta de estrada, a falta de transporte de infraestrutura, sobretudo no estado do Amazonas, que é um estado de dimensões continentais, e, sobretudo, a desorganização, algo apontado, inclusive, pela federação, a federação que reúne esses produtores, dos trabalhadores da agricultura no Amazonas. A falta de organização das cooperativas e associações também é um gargalo. A Secretaria de Produção anuncia, então, essa disponibilidade de 275 milhões de reais que poderão ser distribuídos para produtores na forma de crédito para a agricultura familiar. Anuncia também outras ações, uma delas é a criação do Conselho Estadual de Agricultura e Produção Orgânica. O conselho que já há legislação montando esse conselho, mas agora a CEPROR anuncia que esse conselho efetivamente será montado, e outras ações também, outras parcerias e pesquisas desta área voltadas para fazer um levantamento daquilo que pode ser implementado no nosso estado. Há também uma indicação, né? A gente lembra aqui que a própria Zona Franca de Manaus tem na sua criação ou no seu modelo também aí os dispositivos de incentivo à produção rural, mas o investimento sempre foi na área industrial, justamente pela falta de estrutura e talvez até por uma questão ambiental por conta da produção em larga escala. Nas imagens
imagens que estavam sendo exibidas ainda há pouco aqui na TV A Crítica, a gente estava vendo, por exemplo, o modelo de produção de guaraná dos produtores Sateré Maué, da etnia Sateré Maué. Eles têm um consórcio e, por meio da organização, do associativismo, conseguiram fazer com que a produção familiar, pequenas produções, 2, 3, 4 quadros de guaraná, cada família tem, vende essa produção por ano, e eles conseguiram criar um sistema de etnodesenvolvimento e agregam valores culturais a esse produto e conseguem exportar. É esse tipo de modelo que a gente precisa para o nosso estado, a agricultura familiar, uma agricultura que também tem as suas ligações com traços tradicionais da nossa região e, enfim, é um dos gargalos desses produtores, justamente a falta de estrutura e também a falta de organização, Carol. Exatamente. E você, né, Emanuel, que é e conhece o interior do nosso estado, sabe muito bem o potencial que a produção rural pode ter, pode ganhar, né? Mas infelizmente que esbarra nessas questões aí de estrutura. Obrigada, viu, Emanuel, pelas informações, pela nossa conversa de todos os dias. Amanhã tem mais. Por nada, Carol, é sempre um prazer e até amanhã. Beijo a todos e até amanhã. Chegou a hora da gente falar sobre emprego, viu? Hoje o Cine Amazonas reúne mais de 60 oportunidades. Vamos conversar ao vivo com a repórter Tamires Cler, que tem detalhes pra gente sobre esse assunto. Tamires, muito bom dia para você. A gente sempre falando aqui no Manhã no Ar sobre oportunidades. Eu queria que você dissesse quais as vagas e requisitos necessários para concorrer a elas. Carol, é muito importante que você preste atenção realmente nos requisitos necessários, né, para acessar essas vagas. Muitas delas pedem ensino médio e experiência na carteira. Por isso é importante também você comprovar tudo aquilo que você coloca no seu currículo. Então você leva os seus documentos junto com todas as documentações que vão comprovar realmente que você fez esses cursos. Agora a gente vai colocar aí na tela, você já prepara o seu celular para tirar as fotos que estão disponíveis, para tirar a foto das vagas que estão disponíveis na agência do Cine Amazonas, que fica na Avenida Djalma Batista. Você tem que ir lá das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, na sede da Santrab, que fica na Avenida Djalma Batista, ali 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza. Presta atenção porque tem vaga para recepcionista, precisa do ensino médio completo e, claro, falar uma segunda língua, pode ser o inglês, o espanhol, o francês. Tem operador de produção, que são 20 vagas, muitas vagas realmente, ensino médio completo e, de novo, precisa de experiência. Uma vaga para copeiro também, tem vaga para técnico de enfermagem, tem ainda para 8 vagas para ensino médio, para serralheiro, consultor externo, tem 3 vagas, também só precisa do ensino médio completo, experiência. Técnico de refrigeração com 1 vaga, precisa ainda ter experiência na realização de instalação de manutenção preventiva, além do ensino médio, tá bom? Precisa também, olha só, tem 1 vaga para orientador de estacionamento, que também precisa do ensino médio e tem que ter habilitação B, hein? 1 vaga para consultor de vendas e tem eletricista de veículos de passeio, 1 vaga também com o ensino médio completo, auxiliar de produção, que também precisa só do ensino médio completo, auxiliar de confeitaria, são 2 vagas. E a gente tem ainda, olha só, alinhador de veículos, auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços. Tem realmente muitas vagas e não são só as vagas do Cine Amazonas, tem ainda o Cine Manaus, que também está disponibilizando mais de 30 vagas. Hoje, essas informações estão disponíveis no site da Sintrep, né, no caso do Cine no Cine Manaus. E você tem que levar toda a documentação necessária e atualizada, que é sempre muito importante, né, não, Carol? Diné, se ficou alguma dúvida ainda, como você falou, quiser relembrar, entra na internet, facinho de acessar e já tem acesso aí a todas as informações. Obrigada, Tamires, até já. Olha, agora a gente volta a falar dos casos de polícia, viu? Um adolescente reagiu a um assalto quando voltava da academia, mas felizmente ele não foi atingido, pois a arma era falsa. Câmeras de segurança registraram o momento do crime. Já imaginou você sair da academia cansado, doido para chegar em casa e de repente ser surpreendido por 2 bandidos em uma moto? Essa situação aconteceu com um jovem de 17 anos na noite desta terça-feira, aqui no bairro Petrópolis.
As câmeras de segurança de uma residência flagraram a ação dos suspeitos. Na imagem, o jovem volta da academia tranquilo com o celular na mão, quando de repente a dupla passa na moto. Eles param o veículo e rapidamente um dos bandidos sai da garupa e rende o jovem. Na ação, o suspeito ainda ameaça agredir a vítima, mas logo o rapaz percebe que a arma não é verdadeira e o bandido, intimidado, volta para o veículo e foge com o comparsa. Não engatilhou como arma de verdade, né? Aí eu peguei, quando ele percebeu que a arma era falsa, que eu vi na hora, ele correu. Aí fui tentar correr atrás dele e subiu na moto, quase ele cai. No momento eu pensei que ia perder minha vida na hora que ele engatilhou, porque se fosse de verdade, ele ia me atirar lá na hora. Aí eu fiquei com medo. Aí na hora pensei que ele estava com mais medo que eu. Felizmente, os bandidos não tiveram sucesso na ação criminosa. A vítima conta que teve sorte desta vez, mas faz um apelo para que a segurança seja intensificada no bairro. Eu queria deixar um apelo aqui para ter mais segurança pelo bairro aqui, porque eu voltando na academia, que é bem aqui na frente do Comando Geral, a gente vem para casa, não sabe nem o que vai acontecer, esse pessoal quer roubar gente de família, moradores aqui. Então eu queria que tivesse mais segurança pela rua aqui, mais policiamento por aqui pelo bairro. Olha, a confiança é essencial na hora de contratar um professor particular, não é mesmo? Uma família pensou que tinha achado um homem íntegro, correto e bom. Além de professor, ele dizia ser pastor, o que fez a família acreditar nas boas intenções. No início, tudo parecia muito bem, mas pouco a pouco tudo mudou. Agora esse homem está sendo acusado por abusar sexualmente de uma adolescente, sua aluna, durante quase um ano. O olhar perdido entrega ao trauma vivido. Veja atentamente o relato da garota que tolerou quase um ano os abusos e ameaças de um homem que se diz pastor e professor. O suspeito se apresentou como um ser humano íntegro, mas ao longo do tempo mostrou a verdadeira identidade. Ele começava a me elogiar, falando que eu era bonita, falando que eu não precisava me calar, que eu estava em casa lá, dizendo que ele era meu amigo, que ele ia cuidar muito bem de mim e que ele ia me ensinar muito, dizendo que eu era muito inteligente. Mas esse homem não era confiável, não era bom professor, não era bom amigo. Por trás de toda essa carapuça de bom moço, existia um ser humano capaz de acabar com a integridade física e mental dessa garota, através de jogos psicológicos. Esse homem também chegou a aliciar essa menina. Todos esses crimes aconteciam dentro da própria casa dele. Eu percebi quando os carinhos, digamos assim, começaram a ser toques. Ele tocava em meus seios, apalpava minha bunda, ele tocava nas minhas pernas, eu dizia para ele parar. E ele sempre me falava, poxa, não posso tocar nem um pouquinho, você confia em mim, eu confio em ti, eu sou teu amigo. Ele dizia isso. Agora, como será que a história chegou a esse ponto? Em maio de 2017, a mãe dessa vítima foi chamada até a escola. Os professores informaram que a garota estava com as notas escolares baixas. A mãe deveria tomar medidas alternativas e ela fez isso. Começou a procurar aulas particulares para a filha, das proximidades de onde morava, ali no Conjunto Cidadão 10, no bairro Nova Cidade. Numa determinada tarde, a mãe saiu de carro e começou a procurar as benditas aulas, avistou uma placa bem próxima a uma igreja, aulas particulares, R$150 por mês, diariamente. A mãe se animou, foi lá, bateu na porta, conversou com o professor que se disse pastor. Ele acolheu muito bem essa mãe, essa aluna. A garota começou a estudar. Esse professor começou a criar laços de amizades com toda a família. E a partir daí, a mãe começou a desconfiar dessa proteção excessiva desse homem. Ele se mostrava muito atencioso, dedicado, carinhoso, muito, extremamente cuidador. Sempre me pedia para levar ela no shopping, no cinema, passear. Dava presente para ela, até o livro do Banana, né, que ela pediu.
Então eu comecei a desconfiar de muito zelo, muito cuidado. Quando ela ficava doente também, ele comprava remédio, me emprestava dinheiro. E eu dizia que eu ia pagar, ele disse que não tinha importância, que ele tinha ela como uma filha, tanto ela como meu filho, né? Os abusos sexuais aconteceram de maio até dezembro de 2017. A garota sofria chantagens emocionais todos os dias e, por conta disso, não falava nada em casa. Todas as vezes que ela sofria tais abusos, era obrigada a ficar de joelhos e a orar para Deus para que fosse perdoada. A mãe começou a estranhar o comportamento da filha porque todos os homens que se aproximavam dela eram rejeitados, até o próprio irmão que mora juntamente com essa vítima. A partir daí, a mãe começou a olhar diferente e a tentar entender o que estava acontecendo na vida da filha. Mudou o comportamento, muito agressiva, chorava muito, explosiva, não dormia, só dormia comigo, abraçada, tinha muitos pesadelos e também não conseguia render. O caso demorou para vir à tona, mas surgiu. A garota deixou toda a fragilidade de lado, resolveu contar toda a verdade para a mãe. No fim do ano passado, ela descobriu que retornaria para as aulas particulares com tal professor. Em uma determinada noite, ela procurou a mãe e contou sobre todo o jogo sujo que esse homem fez com ela durante quase um ano inteiro. No mesmo local que funcionava a escolinha, tinha também a igreja dele. E ele uma igreja que trabalhava voltado com a família, né, entre aspas. E aí eu levava ela para esse corredor e lá ele abraçava, deu um chupão no pescoço dela, tocava nas partes íntimas dela. Então, a minha filha foi por alguns meses, quase um ano, muito oprimida, uma criança muito triste, muito nervosa. E isso também me abalou muito, porque como ela dizia, mãe, eu quero denunciar, mas eu tinha que esperar o tempo do abalo emocional dela. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. A garota passou por exames de corpo de delito e o caso segue investigado. Mães de outras alunas que também estudavam com o professor devem ser ouvidas. Se ele tem acesso a outras crianças, a outros adolescentes, no caso ela relatou abusos na infância ainda, na idade de infância, então é bem possível que haja outras vítimas e que a gente... Uma denúncia muitas vezes puxa as demais. Então é isso que a gente também vai buscar, investigar e juntar, se possível, no mesmo procedimento. Hoje, meses depois, a garota luta para superar os traumas causados por um homem que se dizia professor dela. O que essa menina quer hoje é voltar a construir os próprios sonhos. Eu me sinto violada e surpreendida porque a minha vida inteira eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Eu tento me esforçar, fazer o meu melhor, mas eu creio que daqui para frente vai tudo melhorar, eu vou conseguir passar de todos esses problemas. Nossa, que situação, né? Olha, comerciantes voltavam de um longo dia de trabalho quando foram abordados por supostos policiais civis. Durante a revista, os empresários desconfiaram da ação policial e suspeitam que estavam prestes a serem sequestrados. As vítimas estavam passando aqui pela Avenida Camapuã. Foi na sexta-feira da última semana. Assim que os dois irmãos deixaram um tio aqui nas proximidades, já que eles tinham saído da loja da família, aqui neste posto de combustíveis foram parados pelos supostos policiais civis, que numa abordagem truculenta já saíram armados com balaclava, aquela máscara que constantemente é utilizada por policiais durante operações, e eles afirmavam que os irmãos estavam sendo revistados porque eram investigados pelo crime de tráfico de drogas. Mais alguns detalhes durante essa abordagem aparentemente policial, algumas situações fizeram com que as vítimas ficassem intrigadas diante dos supostos policiais civis. Me revistaram 2 vezes e na segunda revista que eles fizeram em mim, eles já foram logo passando algema no meu pulso.
Aí o meu irmão, já tinham liberado o meu irmão e o meu tio. Aí eles chegaram, aí o meu irmão chegou e falou, não, ele é meu irmão. Aí ele pegou, o suposto policial chegou e falou, passa algema nele também e bota dentro do carro. Quando as vítimas questionaram se podiam fazer uma ligação para algum familiar para explicar o que estava acontecendo, os supostos policiais disseram que sim, podiam, mas eles não davam o aparelho celular. Aí foi quando eu comecei a ficar agoniado, eu comecei a gritar com ele e o meu irmão falando para a tia dele não deixar a gente sair de lá, porque a gente não sabia quem era, se era a polícia ou se era bandidos querendo sequestrar a gente. No decorrer da ação, pessoas que passavam aqui pela Avenida Camapuã começaram a filmar uma câmera de aparelho celular o que acontecia. E segundo ainda as próprias vítimas, os supostos policiais, ao perceberem esta aglomeração e o registro das pessoas que passavam pelo local, foram ficando nervosos. Inclusive, eles diziam às vítimas que dentro do veículo também estava um oficial de justiça. A suspeita se confirmou mais ainda quando os supostos policiais falaram que era para que uma das vítimas ligasse o carro, porque eles queriam sair daqui do local com as vítimas algemadas, com o dinheiro no porta-malas, que era o valor do fechamento do comércio daquele dia, e também o veículo, mas os supostos policiais não explicavam o motivo. Eles foram, viram atrás do carro o dinheiro, fecharam o porta-malas e entraram querendo sair com a gente e o carro e o dinheiro dali, mas só que graças a Deus eles não sabiam como ligar o carro, que foi o que teve o nosso livramento. Eles entraram mais uma vez no carro, no Voyage, foram embora, levando a chave do veículo das vítimas. Chave esta que só foi encontrada 3 dias depois em um local próximo daqui, provavelmente porque eles jogaram na rua. No dia em que isso aconteceu, aqui na Avenida Camapuã, a polícia foi acionada. Foram os próprios policiais que vieram aqui e conseguiram tirar as algemas dos irmãos. Os homens que se passavam por policiais sabiam exatamente que os irmãos trabalhavam no comércio, que eram proprietários, inclusive que havia mais de um aqui na zona leste da cidade de Manaus. Diante destas informações, as vítimas estão ainda mais assustadas, porque sabem que esses supostos policiais fizeram uma investigação antes, um levantamento para identificar aquelas pessoas, algo de praxe de quem comete um crime de forma organizada. Faz uma investigação preliminar da vida daquela vítima para depois sim cometer esse crime. Daí a necessidade do quanto antes identificar essas pessoas e se realmente a suspeita se confirmar de que são bandidos, precisam ir para trás das grades. Para mim eram bandidos, mas a tática deles operacional sobre eles fazerem a abordagem foi toda de policial. Toda de policial, sem dúvidas que a tática deles eram de policiais. Em nota, a Polícia Civil confirmou que o boletim de ocorrência foi registrado e destacou que o caso está sendo investigado. Até o momento, maiores informações não podem ser repassadas. Neste momento, policiais civis e militares estão cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão, viu? A gente vai conversar agora ao vivo com o Fred Rocha, que tem detalhes pra gente dessa ação. Fred, conta pra gente então, é uma operação essa da polícia que acontece na Zona Norte, é isso mesmo? Qual o alvo dos policiais? Carol, o alvo da polícia é combater o tráfico de drogas, crimes de homicídios e também, ao que parece, de manche de veículos. Até porque agora pela manhã a polícia conseguiu chegar no local onde tinham motocicletas possivelmente oriundas de roubos ou furtos aqui da capital amazonense. A operação Pilar 1 foi deflagrada nesta manhã em 7 bairros da Zona Norte aqui da cidade de Manaus e pode ter desdobramentos em outras zonas também aqui da capital amazonense, como
como você disse, o objetivo é cumprir mandados de busca e apreensão e também mandados de prisão, justamente pessoas que já são investigadas por crimes praticados aqui na cidade de Manaus. Mais de 200 policiais, entre militares, civis e também até mesmo agentes do Departamento de Trânsito do Amazonas, estão participando desta operação. Maiores detalhes nós vamos repassar durante a programação aqui na TV A Crítica, mas possivelmente durante o programa Alô Amazonas. Carol. Obrigada, Fred, pelas informações. Até já. Já já a gente volta, viu, com as informações do ProUni. As inscrições começam hoje. E no quadro Mais Saúde, os perigos escondidos nos famosos e populares PFs, o prato feito. Daqui a pouquinho eu volto já às 7h11.